Você que é empresário ou gestor de equipes de venda, como eu sou, provavelmente todas as noites, por mais que a gente não queira, ou quando você entra de manhã no seu escritório, tem uma pergunta que não sai da sua cabeça. O que eu posso fazer para a minha empresa vender mais? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, por mais de 30 anos, fui gestor de uma empresa, com muito orgulho, uma empresa de muito sucesso, o Grupo Teva. Eu tive o privilégio nos últimos 10 anos, de junto com o meu trabalho, capacitar gente e dar consultoria para grandes empresas do Brasil, que fizeram verdadeiras revoluções nas suas vendas. Sabe como? Porque essa empresa passou a ter uma coisa que ela não tinha antes, um padrão de vendas. Uma maneira de vender estudada, baseada em tudo que existe de melhor, para que cada vendedor, usando o seu talento pessoal, aplicasse essas técnicas no seu dia a dia. Por que isso é importante, Eduardo? Vamos lá, vamos fazer alguns raciocínios juntos. As estatísticas hoje mostram que mais de 60% dos clientes não voltam por problemas de atendimento. Você entendeu bem? Não é preço, não é prazo, não é qualidade, é atendimento. Vamos adiante? Hoje a gente sabe que é decisivo para uma empresa a conversão de vendas. Mas dando consultorias e conversando com pessoas nos meus treinamentos, eu vi gente falar assim, Eduardo, a minha conversão é 15%. O que é conversão de 15%? Para cada 20 clientes que procuram a sua empresa, você vende só para 3. Como ter sucesso numa empresa que tem uma baixa conversão? Outra coisa incrível, a maioria dos vendedores, não importa o ramo, não trabalham a extensão de linha. A maioria dos vendedores, quando vendem o primeiro produto, encerram a venda. Você tem dúvida disso? Não tenha dúvida, não. Saia para comprar hoje um sapato e veja quantas pessoas, depois de você comprar um sapato, você que é a mulher que está me assistindo, vão lhe oferecer uma bolsa. Saia para comprar uma televisão e veja quantos vendedores vão oferecer para você um rack. Saia para, se você é comprador profissional, vê se quem está fazendo lá sei eu, um trabalho de venda de máquinas, se ele vai tentar vender para você uma garantia estendida. Eu afirmo para você, mais de 80% dos vendedores no Brasil não sabem trabalhar a extensão de linha. Tudo isso acontece na minha visão, por favor, essa aqui é a minha visão por duas razões. Muita gente ainda acredita no mito do vendedor nato. Nesse papo furado de que esse cara nasceu vendedor. Guarda uma coisa que eu vou lhe dizer agora. Eu estou aqui para lhe ajudar. Venda é uma virtude, não um dom. Ninguém nasce com o dom da venda. Ah, Eduardo, mas esse cara é comunicativo, ele é falante. Cuidado. Hoje em dia o cliente está com medo de gente muito comunicativa e falante. E eu conheci campeões de venda extremamente tímidos, que falavam o mínimo necessário, mas falavam o que era mais importante de ser falado. Então, não existe mais como ter sucesso se você acredita no mito do vendedor nato e treina pouco a tua equipe. Razão número 2, por toda a minha experiência, por toda a minha vivência, eu digo para você, as empresas não construíram padrões de venda. Eu tive recentemente numa empresa, eu olhei assim, e eu disse assim, nossa, que sistema de gestão financeira extraordinário! Que legal! Aí eles foram me mostrar o sistema de TI na parte de CRM, de relacionamento com clientes. Que software espetacular! Que trabalho espetacular! Eu entrei na empresa e vi as unidades dela, que lindo, que arquitetura, que design. Aí tu perguntava para elas, e onde é que está o padrão de venda? Onde é que está o jeito de vender, que é a marca registrada da sua empresa? Sabe o que as pessoas me diziam? Hã? Não te entendi. Não, eu estou lhe perguntando. Onde é que está o padrão de venda? Deixa eu ler. Como é que um vendedor de vocês responde uma objeção? Como é que um vendedor de vocês cria valor para o produto? Como é que um vendedor de vocês recepciona um cliente? Porque hoje em dia não dá nem para recepcionar, tem que acolher um cliente. E a maioria dos gestores ficava mudo na minha frente porque a empresa não tinha um padrão de vendas. Você vai me perguntar, tá, Eduardo, mas o que tu quer dizer com um padrão de vendas? Padrão é a melhor maneira de fazer alguma coisa. Padrão é a maneira de fazer alguma coisa com muito mais probabilidade de êxito, porque foi estudado profundamente. Eu faço sempre uma brincadeira. Imagina que você vai fazer uma cirurgia, vou bater 3 vezes aqui na madeira, tá? Mas você não vai precisar fazer nada. E você está ali semi-anestesiado e os 2 médicos estão conversando, os 2 cirurgiões, e um diz assim, cortamos da direita para a esquerda ou de cima para baixo?
E um deles diz assim, vamos cortar de cima para baixo, porque se cortar da direita para a esquerda, o sangramento vai ser enorme. E o outro diz assim, mas se a gente cortar desse jeito, esse cara vai ficar com uma cicatriz pro resto da vida. Olha, se você não está anestesiado totalmente, eu tenho certeza que você se manda na hora, inclusive com aquele avental de cirurgia. Por que isso não acontece, Eduardo? Por que o que você está falando é uma tremenda bobagem? Porque tem um padrão. Os médicos já estudaram antes. Os médicos experimentaram antes e descobriram, para aquele tipo de procedimento cirúrgico, qual é a melhor maneira de fazer a cirurgia. Então, quando eu trabalho em padrão de vendas, o que eu estou juntando em padrão de vendas? Primeiro lugar, um grande aliado, o neuromarketing. Eu não sei se você sabe o que é neuromarketing. O neuromarketing é a união da neurologia, estudo do cérebro humano, com o marketing, estudo de comportamento do consumidor. Neuromarketing é tudo que nos últimos 10 anos a gente tem entendido sobre como funciona a mente do cliente. Vou mais adiante, quando eu crio um padrão de vendas, quando eu penso num padrão, é usar tudo que eu aprendi na minha vida, tudo que eu estudei na minha vida, e alicerça tudo isso, o que existe mais eficaz no mundo em pesquisas de comportamento do consumidor. Com base nisso e com base na necessidade da sua empresa, você pode criar um padrão de vendas que vai revolucionar o seu trabalho. E para ajudar você, eu criei um método que eu chamei de Método Vendedor Diamante. Com ele você tem acesso a tudo que eu aprendi, a tudo que eu estudei na minha vida para fazer uma empresa vender mais. Acima de tudo, todos os vendedores na tua empresa agora começam a vender da mesma forma, não robotizados, mas com a mesma ideia, com o mesmo raciocínio. Se um cliente, por exemplo, diz que não vai comprar, com muita educação, por exemplo, teu vendedor pergunta por quê? O teu vendedor, quando está vendendo, ele entende que ele tem que vender pelas razões do cliente e não pelas dele. E para isso ele tem que ter feito boas perguntas. E mais, vamos falar a verdade hoje? Você que é empresário, você que é gestor de equipes de venda hoje, a rotação na área de vendas é grande. Quando você tem um padrão de vendas como o padrão do método vendedor diamante, cada vendedor que entra tem agora um sistema para ser treinado. E com isso, o desperdício e o tempo que ele leva para aprender é reduzido de uma maneira muito clara. Como é que eu fiz o método vendedor diamante? Eu criei 9 módulos que você pode trabalhar. 9 módulos no formato digital, que você assiste aonde quiser, na hora que você desejar e com quem você quiser. Pessoal, quantas empresas usam o método vendedor diamante aí fora? Muitas, dezenas. E o resultado me mostra, com o método vendedor diamante, eu não vi nenhuma empresa crescer menos do que 20%. E eu vi, e eu presenciei empresas que aumentaram o seu faturamento em 150%. Não apenas dobraram, aumentaram em 150% o seu faturamento. Sabe por quê? Porque antes eram empresas que dependiam só de motivação. E depender só de motivação está cada vez mais arriscado. A motivação é muito cíclica. Quando você tem um padrão, você depende menos da motivação. A gente está abrindo a venda agora do método vendedor diamante nos próximos dias. E isso não vai estar sempre à disposição, é só por alguns dias. E se você quiser acessar e conhecer mais o trabalho do método vendedor diamante, acesse esse link, diamante.eduardoteva.com.br/curso. Você vai ter acesso ali a entender os 9 módulos do método vendedor diamante. Deixa eu dizer uma coisa para você, são mais de 10 horas do que existe de mais eficaz no mundo da venda e que vão transformar os resultados da sua organização. Como se não bastasse tudo isso, eu tenho 3 bônus para oferecer para você. Bônus 1, um dos maiores palestrantes do Brasil, o genial Guilherme Machado, vai gravar para você, já gravou, já está à sua disposição, um material, um treinamento sobre persuasão em vendas, como levar o cliente de uma maneira assertiva a fechar um negócio com você. Eu ainda gravei outro vídeo, um bônus especial também para você que adquiriu o método vendedor diamante, chamado Como usar o método vendedor diamante para treinar a sua equipe. Qual é a forma mais eficaz de gerenciar essa equipe na área de treinamento com o método vendedor diamante. E para completar, você ainda recebe 4 livros da minha autoria inteiramente grátis. São eles:
os diferenciais das pessoas de sucesso, a revolução, uma jornada em busca do crescimento profissional e pessoal, a arte de fazer as pessoas experimentarem seu máximo, um livro de liderança e o meu best-seller, O Vendedor Diamante. Tudo isso com um preço muito especial de lançamento. O preço normal desse pacote todo, inclusive os seus bônus, é R$ 1.790. Você comprando agora, aproveitando esse momento, você paga apenas 5 vezes de R$ 199. 5 vezes de R$ 199. Eu tenho certeza que você tira esse investimento em menos de 2 ou 3 dias, só com o aumento de competência da sua equipe